inicialmente, né, ao Marcos, ao Instituto São Mateus como um todo, pelo convite, tá? É um prazer estar aqui falando para vocês sobre estética, que é um tema gostoso, né, de falar, é algo que atrai os olhares de todo mundo, é algo também que corriqueiramente a gente lida, né, no consultório. E quando ele me fez o convite, eu resolvi, então, trazer esse tema, estética minimamente invasiva, porque a estética é algo que todo mundo busca, né? Desde sempre, mas nos últimos anos isso tem aumentado bastante. E é minimamente invasiva porque, no decorrer dos anos, principalmente nos últimos anos, a odontologia tem mudado a visão, né? De substituir aquele padrão de extensão, de preparo, para uma coisa muito mais conservadora, sempre que possível, logicamente, né? Existem casos onde a gente não vai conseguir ser tão conservador assim, mas dentro do possível, né, a gente tenta, tá? Então, a aula é sobre isso. Eu trouxe uma aula mais com foco clínico, não tanto científico, apesar de ter um embasamento científico, tá? E é isso. Eu vou começar, então, me apresentando brevemente. Eu trago aí 2 cartões postais de Salvador, tá? Da Bahia. Eu sou de lá, nascida e criada. Eu sou suspeita para falar, porque é uma cidade que eu acho linda e, diga-se de passagem, maravilhosa. E aí, eu me formei lá e vim fazer pós-graduação aqui, em Piracicaba, né, São Paulo. Meu nome é Gabriela Cerqueira, né? Sou graduada pela Faculdade de Odontologia da Bahia, a UFBA, que é a federal de lá, de Salvador. É uma faculdade que eu tenho muito orgulho de relatar, né, que eu passei por lá. Foram 5 anos de graduação, onde eu pude aprender muito, não só profissionalmente, intelectualmente, mas pessoalmente também. Fiz várias amizades, tive professores excepcionais, que eu tenho muito carinho até hoje. E eles me ajudaram, né, a chegar até aqui. Recentemente, há mais ou menos 3 anos atrás, eu fiz o processo seletivo, né? 2018, na verdade, fiz o processo seletivo para pós-graduação aqui na Unicamp, Piracicaba, e passei. Então, eu vim, fiz o mestrado, terminei meu mestrado agora em fevereiro, né, início do ano, concluí essa etapa, e estou dando continuidade com o meu doutorado e, mais recentemente, com a especialização. Tudo isso em dentística. Então, esses brasões aí eu tenho muito orgulho de trazer comigo e de partilhar com vocês, tá certo? E aí, iniciando a aula propriamente dita, eu começo essa aula trazendo esse questionamento, né? O que é estético para você? O que vocês consideram estético, né? A gente pode considerar estético os dentes todos alinhadinhos, dentes mais brancos ou menos brancos, dentes mais quadrados, ou será que dentes mais arredondados, né, são mais estéticos? Um diastema, que é o espaço aí entre os dentes, nesse caso das imagens aí entre os dentes da frente. Esse diastema, ele é estético ou ele é antiestético, né? Mas se ele é antiestético, por que que muitas atrizes mantêm ele, né? Ou mantiveram por muitos anos? Por exemplo, a atriz Dakota, a Dakota Johnson, que é essa atriz loira e branquinha aí, com os olhos azuis, ela fechou o diastema dela, acho que em 2017, tem mais ou menos 4, 5 anos, e os fãs delas enlouqueceram, ficaram revoltados porque ela resolveu fechar o diastema. Né? Eles ficaram assim espantados com o fato dela fechar
Eles não queriam que ela fechasse. Seja porque achavam bonito ou porque estavam acostumados, mas eu sei que foi um rebuliço na vida da atriz na época com esse comentário. E aí, com isso, a gente percebe, então, que a estética é uma coisa muito relativa, né? É uma coisa muito subjetiva e individualizada, tá? E essa outra pergunta aqui que eu faço para vocês, o que é que chama a atenção, então, das pessoas no rosto das outras pessoas, tá? Quando eu coloco essa foto, essa imagem, o que é que chama a atenção nela para vocês, assim? É o rosto todo ou é uma parte do rosto só? Essa outra imagem aqui também. O que é que vocês me diriam? Qual a parte dela que mais chama a atenção? Eu trouxe essas imagens porque existem estudos prévios, né, onde foi identificado que as partes do nosso rosto que mais chamam a atenção são os olhos e a boca. E isso está associado a dois motivos. Pelo fato dos olhos e a boca serem partes do nosso rosto que são dinâmicas, né, ou seja, estão sempre em movimento, então isso desperta um olhar das pessoas. E também pelo contraste, né? Os olhos, eles têm a íris, né? Tem a parte branca, tem os cílios, tem todo um contraste, uma diferença de cor. Assim como a boca, né? A boca a gente tem os lábios, tem os dentes, tem a gengiva, que às vezes aparece no sorriso ou falando. O corredor bucal deixa uma parte ali mais escura. Então, tem todo um contraste, né? E quando a gente volta nossa atenção para a boca, a gente tem aí a questão do sorriso, né? Que é conhecido como nosso cartão de visita, né? E ele é considerado o elemento mais importante do nosso rosto, esteticamente falando, tá? Essa importância do sorriso, ela pode ser confirmada pelo fato de influenciar diretamente no estado psicológico dos pacientes, visto que um sorriso em desarmonia, né, aquele sorriso que traz, visto por nós, com alterações negativas, especialmente quando envolve a zona estética, né, que são esses dentes anteriores, eles são considerados fatores que podem influenciar a forma como o indivíduo é percebido e como ele é avaliado socialmente. E aí, essa questão de como o indivíduo ele é percebido socialmente pode afetar, né, a personalidade dele, a estabilidade emocional, o domínio e a segurança que essa pessoa tem, que esse indivíduo tem durante a vida dele, né? Pode afetar também sexualidade, em termos de se sentir mais atraente ou menos atraente, e interação com as outras pessoas, né? Que são as interações interpessoais que todos nós temos, porque estamos diariamente nos comunicando, né? A gente trabalha, normalmente a gente trabalha com outras pessoas, né? Trabalhos que a gente precisa lidar com as pessoas. Então, isso impacta diretamente nas relações interpessoais, né? Nas interações. E a gente pode perceber que quando, por outro lado, né? Quando o paciente ele recebe o tratamento, e aí a gente faz um tratamento estético nele, onde a gente restabelece uma harmonia e uma estética desse sorriso, automaticamente ele sai do nosso consultório muito mais confiante, né? Se sentindo muito mais jovem, muito mais atraente. Então, a gente consegue devolver a esse paciente quase que de imediato a autoestima, né? A autoestima dele se eleva de uma forma que talvez antes ele nunca tenha sentido, né? Nunca tenha percebido. E com isso a gente melhora também a qualidade de vida do paciente, porque a gente vai promover a ele uma chance maior, uma forma mais tranquila, né, de
conversar com as pessoas, de poder sorrir. Muita gente não sorri porque tem vergonha do sorriso. Vocês imaginem uma vida sem conseguir sorrir direito, né? Sem dar aquela gargalhada. Então, tudo isso pode influenciar no comportamento do paciente. E, nos últimos anos, né, tem se falado e tem se colocado em prática a odontologia minimamente invasiva, em que se procura preservar ao máximo o tecido sadio dentário, oferecendo aos pacientes opções de tratamentos mais conservadoras e reforçando sempre a promoção e a prevenção da saúde bucal desse paciente, tá? E aí, a gente deve avaliar o caso do nosso paciente e buscar sempre, ao menos inicialmente, né, soluções menos invasivas e menos onerosas para esse paciente, tá? Claro que há casos e casos, então há alguns casos que, infelizmente, a gente não vai ter essa oportunidade de evitar um tratamento mais invasivo, tá? Mas sempre que possível a gente deve, tá? Pelo fato de que nenhum material restaurador vai conseguir substituir a estrutura dentária sadia desse paciente. Ou ainda que ela não esteja totalmente sadia, vamos supor que é um dente já restaurado, mas existe ali um bom remanescente dental e que nenhum outro material vai conseguir substituir isso, tá? Em termos de resistência, em termos de complexidade desse sistema. O esmalte, ele é considerado, né, o tecido mais duro do nosso corpo. Então, assim, nenhum material vai bater na resistência dele. E dentro ali do esmalte da dentina tem todo um complexo, né, todo um sistema onde tudo funciona muito bem, né, muito bem arranjado. A dentina, se ela sofre um trauma, se ela tem uma cárie ali acontecendo, de uma forma muito mais inteligente, ela vai e tenta colocar ali uma dentina reacional, né? Com o tempo, a gente tem acréscimo de dentina no dente, né? Com o passar da idade. Então, é tudo muito perfeito, eu diria. E nenhum material ele vai conseguir dar isso ao nosso paciente. Fora que as coisas em boca têm durabilidade, né? Então, todo material que vai em boca, ele vai precisar um dia de manutenção, tá? Não é para a vida toda. E os pacientes precisam também estar cientes disso. Então, dessa forma, né, pensando nessa linha de raciocínio, os nossos planos de tratamento para esses pacientes, eles devem seguir, sempre que possível, a linha de tratamento onde a gente vai sempre do menos invasivo para o mais invasivo. Lógico, considerando caso a caso. E, na grande maioria das vezes, a gente vai precisar oferecer a esse paciente um tratamento multidisciplinar, para que o nosso propósito de sermos conservadores aconteça, tá? Ou seja, em muitos casos, a dentística ela vai ter que se unir, por exemplo, a uma ortodontia, a uma prótese, né? Porque às vezes é um paciente que já chega para você com espaços edêntulos, então você precisa restabelecer, reabilitar ele como um todo. Perdão. Às vezes a gente vai precisar da periodontia ou até da endodontia, né? Em alguns casos onde já tem um acometimento maior daquele dente e, infelizmente, a gente não vai conseguir salvar. Então, é um tratamento multidisciplinar, idealmente falando, né? Eu sei que no dia a dia, no consultório, isso às vezes não consegue acontecer. Existem limitações, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas sempre que possível, sim, tá? A fim do paciente receber um tratamento adequado, eficaz e conservador. Mas, Gabi, existe então uma receita de bolo onde a gente pode seguir e realizar os tratamentos dos nossos pacientes, né? Tem alguma coisa assim que eu possa seguir para todos os meus pacientes? Não tem, né? Infelizmente ou felizmente, a gente não tem essa receita de bolo. Cada paciente é um paciente, cada paciente vai trazer um caso diferente, tá? Uma necessidade diferente.
E a gente, como dentista, né, como um profissional, precisa, então, individualizar esse plano de tratamento conforme as necessidades de cada paciente. Isso é muito importante. Inclusive, devemos ponderar os aspectos socioeconômicos dos nossos pacientes, né? Então, o paciente, ele precisa ser apresentado a todas as opções de tratamento, tá? Para que ele possa escolher junto ao dentista a opção que lhe for melhor. E aí, cabe aí ao paciente avaliar também as vantagens e desvantagens desses tratamentos e as limitações gerais do paciente, né? Que vai desde aspectos psicológicos, às vezes o paciente vem com a ideia formada, né? Com a vontade, um desejo de ter um resultado. E considerar também a questão financeira, né? Que cada paciente tem uma. E o nosso dever é apresentar a ele a opção que mais convém dentro da realidade dele. E aí, entrando nos tratamentos em si, a gente tem, né, dentre as opções de tratamento que oferece uma estética para o sorriso do paciente, o clareamento, né? Que é um tratamento que é bastante realizado já, tá? Em muitos procedimentos estéticos, sendo muitas das vezes o primeiro, né, a ser feito, porque a gente tem o intuito aí de clarear esses dentes e de homogeneizar a cor de todos os dentes do paciente, antes de ir para uma outra etapa, né, do nosso planejamento, ou simplesmente o paciente chega no consultório com a queixa, né? A queixa principal de manchamento, de escurecimento, de que não está satisfeito com o sorriso porque os dentes estão escurecidos. Então, muitas das vezes isso é uma demanda livre, né, dos nossos pacientes também. Cabe a gente analisar, ver se realmente tem necessidade de realizar esse clareamento ou não, e aí instruir o paciente, conversar, explicar, e analisando o caso do paciente, a gente vai verificar se só o clareamento vai conseguir satisfazer, né? Esse clareamento, né, a gente tem que, inclusive, saber identificar a causa, tá? Porque tanto por uma pigmentação, né, externa, que envolve pigmentação de alimentos, quanto por trauma, a gente vai ter aí algumas técnicas, né, diferentes a ser empregadas, e a gente precisa saber para poder explicar ao nosso paciente e conduzir o nosso planejamento da melhor forma. Dentro das vantagens do clareamento, ele é muito utilizado, né, nos consultórios, nos planejamentos, porque é uma técnica simples e segura, é uma técnica conservadora, né? Os estudos estão aí mostrando que dentre os desgastes, é um desgaste muito pequeno, é um desgaste de micrômetros, né? Se a gente compara o desgaste do dente pós-clareado com o desgaste de um ataque ácido, que a gente usa corriqueiramente também nas restaurações, às vezes é até menor, né? Normalmente é menor esse desgaste. Então, assim, no geral, é uma técnica, assim, conservadora, tá? É uma técnica que tem um custo menor, se comparada a outros procedimentos estéticos, e é uma técnica que tem resultados satisfatórios, relativamente previsíveis, comprovados a longo prazo, né? E como principais riscos e desconfortos, né, que ela não é isenta disso, a gente tem o principal, que é a sensibilidade dentária, que é uma coisa que é muito questionada e muito temida pelos nossos pacientes, né? Eles sempre questionam se clareamento dói, né? Se tem risco de sentir sensibilidade e tudo mais. E cabe a gente explicar ao nosso paciente, né, que é uma sensibilidade que vai ser transitória, né, que pode acontecer dele sentir durante o tratamento, mas que suspendendo o tratamento, essa sensibilidade ela tende a cessar, né? Normalmente fica aí em torno de 4 dias no máximo.
é uma questão, né, um risco e um desconforto que pode ser minimizado de algumas formas, né? Isso vai variar também, a gente sabe, de acordo com a técnica que é empregada, de acordo com a concentração do gel que é empregado. E existem manobras que a gente pode utilizar para diminuir esse desconforto no paciente. Uma outra questão é a irritação da mucosa, né, e da gengiva, mas essa é mais por contato do gel, né? O gel, ele é cáustico, então ele queima, né, se ele estiver em contato. E se for um gel de maior concentração, esse efeito vai ser maior, né, mais exacerbado. O paciente também precisa estar ciente disso, mas é uma coisa mais controlável, porque no consultório a gente tem ali um controle maior da situação e em casa o paciente recebe orientações e os géis normalmente eles são menos concentrados, então eles tendem a não gerar essa irritação, né? Pelo menos não como no consultório. E uma outra limitação que eu diria, né, do clareamento é a questão de troca das restaurações, né? O paciente ele precisa estar ciente de que os géis eles não têm o poder de clarear materiais restauradores. Então, se é um paciente que já vem para você com restauração, a gente precisa conversar com o paciente de que esse gel ele vai agir no dente e não no material. Então, se eu clareio o dente, né, e eu tinha uma restauração que tinha a cor do dente antes do clareamento, depois desse clareamento, logicamente, vai ficar uma coisa destoante. Então, ele vai ter necessidade de troca dessa restauração após o tratamento clareador. E isso precisa ficar muito bem claro para o paciente na hora de planejar. E o outro tratamento, né, que a gente tem, que é muito utilizada também, são as resinas compostas, né? Que têm sido muito indicadas e muito utilizadas, principalmente nos últimos anos, até porque tem essa proposta, né, de ser mais conservador. Elas podem ser indicadas, né, para casos de finalização de tratamento ortodôntico, onde o paciente vem para fazer aqueles ajustezinhos estéticos ali no final do tratamento, né? Elas são utilizadas como facetas, em casos de dentes que têm alteração de cor, né? Ou até de forma também. Elas são indicadas em casos onde o clareamento ele não consegue satisfazer, né? Não consegue alcançar o resultado que a gente desejava ou imaginava, que também está associada à alteração de cor do dente. Pode ser também utilizada em casos de classe 4 ou classe 3, né? Pacientes que têm fratura do dente e a gente precisa restaurar, né? Restabelecer. Então, a resina, ela pode ser utilizada em diversas situações, né? Então, eu considero um material muito versátil, tá? E ela é muito utilizada porque ela apresenta algumas vantagens, né? Como, por exemplo, boa adesividade. É um material que apresenta uma boa adesividade tanto em esmalte quanto em dentina, especialmente em esmalte, né? Que a gente sabe que a adesão é melhor. Ela é um material que, a depender do caso, ela pode ser acrescentada sem preparo. E aí vai ser uma coisa mais conservadora, ou às vezes é um preparo mais conservador. Isso vai depender do caso, né, do paciente que vai ser apresentado. Porque não é porque é resina que você também não vai desgastar nunca. Existem casos e casos. A gente tem que avaliar e planejar direitinho. É um material que tem uma longevidade, né, dura anos em boca, lógico. Principalmente numa zona estética, esse material ele vai precisar de manutenções, né? Então, ele vai precisar de um acabamento e um polimento para conseguir manter ali a estética e a função por um tempo maior de forma eficiente.
Ele apresenta uma boa estética, né? A resina ela tem uma gama de cores que a gente pode conseguir ajustar ali com o remanescente dental do paciente, com os outros dentes, né, em caso de faceta. E as resinas, hoje em dia, elas têm, né, elas ganharam aprimoramento e elas conseguem ter um brilho e uma lisura muito satisfatória, né, comparadas de antigamente. E tem possibilidade de reparo, né, coisa que a cerâmica não tem. Na resina, se ela fratura, acontece alguma coisinha ali, a gente consegue reparar, tá? E comparada às peças cerâmicas, a resina ela tende a ter um custo menor. Então, às vezes, acaba sendo um procedimento mais rentável, né? Menos custoso para o paciente. E, como todo material, né? Elas apresentam algumas limitações, né? Eu não vou me ater agora a questões de resistência e tudo mais, mas eu trouxe aqui como uma limitação principal, né, dentre as outras, que é a questão de perda de brilho, perda de lisura, e aí altera a textura. Então, é o que eu disse anteriormente. Essas resinas, né, esse tratamento estético, ele vai precisar de manutenções, de 6 em 6 meses, de ano em ano, vai depender muito de um paciente para outro. O importante é que esse paciente ele esteja ciente disso, né? Entrando agora no caso clínico, eu trouxe um caso onde abordam essas técnicas, né, esses materiais, e eu vou passar ele, tá? Relatar. O objetivo desse caso foi resolver a queixa principal da paciente, né, de uma forma mais conservadora possível. E aí eu trago essa pergunta, né? Por onde começar o planejamento estético do sorriso do nosso paciente? Essas são as fotos, né? Dentre as fotos iniciais que a gente fez dela, é uma paciente jovem de 20 anos. E eu começo esse slide falando, né, que além do exame clínico e da moldagem inicial que a gente faz no paciente, a gente começa a planejar esse caso com fotografias, né? Com registros fotográficos, porque a gente vai conseguir ter um guia para a gente tirar dúvida, para a gente analisar melhor. Às vezes o paciente não está com a gente, então a gente pode ir planejando ali em casa ou no consultório. E as fotografias, elas ajudam a gente a conversar com o paciente, né? A mostrar, a explicar. Eu acho que fica muito mais claro para o paciente quando ele tem imagem, né? Até porque o paciente é uma pessoa leiga, né? Na odontologia. Então, quanto mais forma a gente tiver de explicar para esse paciente o nosso planejamento, né? O que a gente quer fazer, melhor. A queixa principal dessa paciente foi a cor e o formato dos dentes. Então, a gente realizou esses registros. Uma outra forma também que alguns estudos trazem é de realizar um vídeo, né, do paciente falando, que seria uma forma dinâmica de analisar tanto o rosto todo, como o sorriso, e a forma como, por exemplo, a língua, né, lida com o dente na hora, porque tem influência, né? Os sons, eles saem porque... Alguns sons, eles saem porque tem o contato da língua com o dente. Então, o vídeo seria uma forma dinâmica da gente analisar o nosso paciente e planejar o nosso caso. A gente tirou as fotos, sorrindo, né, nas direções, nas posições padrões, que é de frente, de 45 e de 90 graus. Em seguida, a gente tirou as fotos sem sorrir, né, as fotos com ela séria, para observar o padrão de rosto dela como um todo,
e o selamento labial. Aqui nessas fotos, a gente pode observar que a paciente ela apresenta dentes curtos, né, quadrados, um sorriso gengival ali, e o elemento 11 levemente vestibularizado. Um pouquinho mais para frente. E com essas fotografias mais aproximadas do sorriso do paciente, além do exame clínico, é claro, a gente pode avaliar alguns aspectos do sorriso, como, por exemplo, o arco do sorriso, né? Esses aspectos eu trouxe, na verdade, de um artigo de um professor meu de lá da Bahia. Ele é ortodontista e ele traz nesse artigo alguns aspectos, né, que a gente precisa identificar no sorriso do paciente. E aí eu listei 7 para falar com vocês aqui agora. O primeiro seria o arco do sorriso, né, que em termos de estética, o ideal é que os dentes, a borda dos dentes superiores, né, toquem o lábio inferior, quando o paciente sorri, de forma que esse sorriso, ele seja convexo, né, e não côncavo, nem reto, nem côncavo, que seja algo convexo e curvo, tá? Seria o mais ideal em termos de estética. Então, os pacientes que não têm esse padrão de sorriso, digamos assim, a gente pode conversar com o ortodontista, né, para poder fazer o tratamento e alinhar, e também pode ter o auxílio da dentística, né, com o tratamento restaurador. O outro aspecto que também é importante é a simetria dos incisivos centrais superiores. Eles são considerados dominantes no sorriso do paciente. Então, a gente precisa observar, primeiramente, a relação de largura e altura desses incisivos, onde a largura ela não deve ser maior que a altura, tá? Essa relação ela deve ter em torno de 75% a 85%, a relação largura-altura, tá? Quando a gente divide ali a largura pela altura, deve ser em torno de 75% a 85%. Quando dá mais do que isso, já pode ser considerado ali antiestético, tá? Segundo o estudo. Depois que a gente avalia essa relação largura-altura, a gente observa, então, a simetria, propriamente dita, entre os incisivos centrais, tá? Então, a gente tem que observar, um incisivo central, ele é semelhante ao outro, porque, segundo os estudos, quanto mais perto da linha média, né, que é essa linha central do rosto, mais perceptível ficam as assimetrias. E essas assimetrias, elas podem ser resolvidas com tratamento ortodôntico e também com a dentística, né, em termos de conseguir equilibrar ali um incisivo com o outro. Então, a gente usa aí um tratamento multidisciplinar, como eu falei anteriormente. Um outro ponto que eu trouxe aqui para a gente é a relação dos dentes antero-superiores, tá? Essa relação, ela é baseada na proporção áurea, proposta lá por Levin em 1978, né? Na qual a largura visível dos dentes anteriores tem que se representar 62%. Por exemplo, o meu lateral tem que ter uma proporção de 62% da largura visível do meu dente central, do meu incisivo central. E o meu canino vai ter uma proporção áurea, né, de 62% da largura visível do meu lateral, tá? Porém, esse valor de 62%, ele não deve ser considerado
um padrão necessariamente, né? Onde a gente vai aplicar a todo mundo, tá? Cabe uma avaliação individualizada no nosso paciente e o bom senso do profissional. Inclusive, há estudos onde uma largura maior, tá? Uma proporção de 67% a 70% mais ou menos, foi considerado mais estético. Ou seja, um dente lateral e um canino mais largo foi considerado mais estético, tá? E a gente pode também pensar por esse lado, né? Quando a gente vê um dente conoide, como a gente acha estranho. Então, quanto mais estreito, a gente tende a achar mais estranho, né? E isso pode ser resolvido de forma multidisciplinar também, tá? Se é um dente, por exemplo, conoide, a gente entra com a dentística. Se é um dente que precisa de um ajuste da pério, a gente vai usar a periodontia a nosso favor, né? Chegando agora no quarto aspecto ali, que é a presença de diastemas. Esses diastemas, eles também devem ser analisados no sorriso do paciente, tá? E a literatura traz que um diastema de até 2 milímetros, ele pode ser passado, né? Despercebido por pessoas leigas, tá? Porém, há indicação de que se há um diastema, esse espaço seja fechado. Quando o paciente ele faz tratamento ortodôntico, né, e aí em alguns casos esse tratamento ortodôntico não consegue fechar todos os espaços, o indicado é que o indicado é que esse espaço fique na distal dos incisivos laterais, para a gente vir depois com a dentística para poder restaurar e fechar esse espaço, tá? Vamos agora para o quinto aspecto, que é o desenho gengival do paciente, ou seja, o desenho das margens dos dentes do paciente, que, em termos de estética, é considerado estético quando a margem do nosso incisivo central coincide com a margem do nosso canino, tá? E a margem do lateral, ela vai estar levemente mais baixa. Isso é considerado o ideal, tá? Agora, isso não é para ser um padrão também. É indicado, né, que a gente realmente tente ajustar isso com a ortodontia, por exemplo, que aí eles podem extruir ou intruir o dente. Quando o dente central e o dente canino, eles têm ali um comprimento semelhante, tá? Porque fora isso, a gente pode mexer no dente e acabar alterando essa margem. Então, o ideal é que quando eles tenham um comprimento já semelhante, tá? E a outra questão é a exposição do tecido gengival, que é essa exposição aí da gengiva quando o paciente sorri, né? A gengiva, ela é considerada a estética rosa ou a estética vermelha do nosso sorriso. E o ideal é que a margem, ou melhor, que essa exposição gengival, ela seja até 3 milímetros, que é considerada o mais ideal, tá? Quando o paciente tem uma exposição de até 3 milímetros. Essa exposição pode ser determinada pela linha do sorriso, que a gente conhece lá, né? Como linha do sorriso alta, é quando esse lábio superior, ele vai estar lá mais em cima, né? Mais acima da margem gengival do nosso paciente. A linha do sorriso média, que é quando esse lábio superior está ali em cima da margem, né? Ali na altura das papilas, mais ou menos. Da base da papila, né? Não da ponta. E linha do sorriso baixo, que é quando ele recobre um pouco das coroas dos dentes. Como que isso pode ser resolvido, né? A gente precisa avaliar, né? Para ver se o paciente ele tem uma indicação de cirurgia ortognática, porque às vezes ele tem uma exposição gengival por um crescimento vertical da maxila, né, aumentado,
Então, paciente que está indicado para cirurgia, ou, em alguns casos, a gente pode recorrer à periodontia, né? Com a gengivoplastia, ou, se for o caso, aumento de gengivoplastia e a osteotomia, né? Quando a gente remodela osso, na verdade. Tem pacientes que têm indicação de remodelação óssea, não osteotomia. Osteoplastia, na verdade. Não osteotomia. Para poder minimizar esse sorriso gengival do nosso paciente. E, por fim, porém não menos importante, a gente tem o aspecto da cor e do formato anatômico desses dentes dos pacientes, né? Que é algo que a gente pode resolver tanto com a técnica clareadora quanto com o tratamento restaurador, né? Então, seguindo com o nosso caso, nessas imagens mais aproximadas, foi observado também clinicamente que a paciente tinha ainda um resíduo de resina ortodôntica. Isso foi planejado no caso, então, para ser removido. Aqui é uma visão oclusal, tá? Superior e inferior da paciente. É uma paciente que tinha os dentes rígidos, tudo bonitinho, do jeito que a gente gosta. Aqui uma visão mais aproximada, né? Só do superior e só do inferior, especialmente a parte estética, que envolve a zona estética, né? Que a gente vai tratar, que a gente tratou no caso. E, junto com a paciente, a gente discutiu, então, as possibilidades que a gente poderia dar para ela, né? Como tratamento. E, junto com ela, a gente optou por fazer, então, a sequência, né? Inicialmente, a gengivoplastia, ela foi sondada, ela tinha margem, né, para tirar o tecido gengival ali. Então, a gente começou com a gengivoplastia, depois um clareamento associado, né, com caseiro e de consultório, e, por fim, o tratamento restaurador, fechando os espaços ali que incomodavam ela, né, que na verdade não eram diastemas, mas o formato do dente não era um formato que reduzia os espaços, mas sim aumentava, né, as ameias incisais dela. Pelo menos entre os centrais aqui era bem grande, né, bem aparente. E isso incomodava ela. Então, a gente começou pela gengivoplastia. A gengivoplastia foi feita por um colega nosso, Thiago Ozzi, que era um doutorando da periodontia na faculdade. Ele fez o caso e fotografou, ali mostrando a sondagem, a gengivoplastia em si, né, removendo o tecido, e o pós-imediato da paciente. Aqui já são as fotos depois, né, que cicatrizou. A gente fez esses registros dela. E aqui as fotos do sorriso, no pós-gengivoplastia, quando já tinha cicatrizado. A gente já consegue notar uma grande diferença, né? Você viu que o sorriso gengival dela já deu uma desaparecida, né? Na verdade, ela tinha um excesso de tecido gengival em cima do dente. Ali foi 30 dias, tá? 30 dias após a gengivoplastia. Aqui o registro, né, com a boca em repouso, o sorriso, um registro mais aproximado. Então, após os 30 dias, né, a gente fez os registros novamente e damos seguimento com o clareamento. Foi feita primeiro a profilaxia, a remoção das resinas ortodônticas, né, que ela tinha ainda. E iniciamos o clareamento associado, tá? Optamos por iniciar primeiro pelo caseiro, porque ela foi chamada, né, para
ver esse pós de 30 dias, fazer os registros. Então, moldamos ela e iniciamos na sequência com o clareamento caseiro, tá? Pelo fato de ela já estar lá, a gente moldou, fez o modelo, fez a plaquinha e já deu a plaquinha. E aí ela foi instruída a começar logo o clareamento caseiro. Aqui foi a tomada de cor inicial, né? Uma cor que variou aí de A1 a 3,5, os caninos, né, mais pigmentados, A3 e A3,5. Aqui foi o molde, o modelo e as plaquinhas que a gente fez. Algumas instruções, né, que vale a pena dar para o paciente, porque o paciente esquece muito, né, das coisas, então é bom a gente dar algo escrito para ele. Orientação, como tempo de uso, escovar ou não escovar o dente, né? Que a gente pede para o paciente não escovar depois do gel, porque o gel ele tem um efeito, ele tem esse poder, né? De desmineralizar, querendo ou não. Então, se a gente vai com o atrito, isso pode piorar. Então, o paciente é indicado a não escovar, tá? A questão da alimentação. Antes era muito empregada, né? Evitar alimentos com corantes, a gente suspendia. Eu lembro que a primeira vez que eu clareei ainda tinha muito essa coisa de não pode nada que seja de cor durante o clareamento, mas hoje em dia isso meio que já caiu por terra, porque o tempo que o alimento vai ficar ali em contato com o dente é muito rápido, né? Muito breve. Então, a gente não tem mais essa indicação, né? Os estudos mostraram que não teve diferença. Então, por isso, os pacientes não são mais instruídos. E aí tem aquele paciente que questiona, né? Ou que fala, não vou fazer clareamento porque eu bebo muito café, ou porque eu bebo muito vinho. E aí cabe a gente esclarecer, né? Que, não é que seja uma contraindicação. O que pode acontecer e o que vai acontecer é que, pelo fato de você tomar café muitas vezes no dia, a cor do seu dente vai voltar com mais facilidade, né? Um dente clareado, ele vai voltar a escurecer mais rapidamente se comparado a um paciente que não toma café com tanta frequência, né? Mas não é uma contraindicação. Vale a pena esclarecer com os pacientes. E aí, em caso de sensibilidade, ela foi orientada, né? Caso sentisse algo forte ou estranho, diferente do comum, que entrasse em contato com a gente chegou a passar uma pasta dessensibilizante, né, assim, sodinho na época, para poder ela usar em casa e evitar. Tem paciente que chega, né, já com histórico de sensibilidade, porque sente muita sensibilidade com qualquer coisa, e aí a gente já entra com as manobras, né? Tem paciente que não se queixa de nada. Inclusive, a gente tem que avaliar antes, né, o paciente para ver se não tem nenhuma exposição severa de dentina, né, alguma lesão não cariosa, por exemplo, a bifração, alguma coisa assim. E aí a gente vai ver, né, se cabe realmente um clareamento caseiro ou se o ideal seria um clareamento de consultório, porque ali a gente consegue uma proteção, né, digamos assim, um cuidado maior. Aqui foi o resultado após 15 dias de clareamento caseiro. A gente já conseguiu um resultado legal, satisfatório. Satisfatório dentro do tempo, né, no caso. E clareamento de consultório. Ela voltou, então, 15 dias depois, a gente fez uma sessão de clareamento consultório. Aqui foi a profilaxia, antes do clareamento, o registro de cor, né, após os 15 dias. A gente percebe que os caninos já saíram de A3 e A3,5, já foi ali para A2, mas a gente achou que ainda dava para clarear. Então, a gente insistiu
na sessão de clareamento de consultório. Aplicamos o dessensibilizante, né, antes de aplicar o gel. Esse dessensibilizante fica por 10 minutos no dente do paciente. E demos continuidade, né? Primeiro, com a barreira gengival, secamos bem, aplicamos a barreira. Vale ressaltar a importância de conferir aí com o espelho, né, para ver se não tem nenhuma gengiva exposta, que esse gel possa ter contato, para não queimar a gengiva do paciente. Fotoativado. Aqui foi o produto que a gente usou, o Whitening HP 35%, onde a gente mistura, né, o espessante com o peróxido de hidrogênio. E foi feita, então, a aplicação do gel, né? Aqui foram 3 aplicações, né, de 15 minutos. E aqui é o decorrer do gel que vai perdendo a cor, né, com o passar do tempo. Aqui foi a remoção, sugador, água, depois remoção da barreira. Os dentes já estão bem, né, bem claros assim, mas também recém, né, o pós-imediato que a gente chama, então é natural que tenha essa cor assim, bem branca. Depois a gente passou o flúor. Alguns dentistas passam, outros não. Acho que vai mais de ideologia. E aqui o resultado após primeira sessão de clareamento de consultório, onde a gente conseguiu chegar no A1 nos caninos e B1 para os incisivos. Aqui foi a tomada de cor final. Aqui foi imediato, né? Logo depois que a gente terminou a sessão de consultório. Aqui foi a tomada de cor após 15 dias do clareamento caseiro e da sessão de consultório, né? No caso. Tratamento restaurador. A gente deu sequência com o tratamento restaurador. Para a confecção do mock-up, né, para a paciente ter uma ideia de como que ia ficar esse tratamento restaurador, foi feito o enceramento. Esse enceramento foi feito em laboratório, tá? Fizemos, então, um molde aí com silicona. Utilizamos uma bisacrílica, tá? Uma resina bisacrílica, para poder levar lá na boca do paciente, da paciente. E aí, foi esse resultado, né, que a gente teve do mock-up. Ela gostou bastante. Então, eu considero uma mudança considerável. E a gente testou, então, né, a questão das guias, guia canina com lateralidade, a protrusão dela. É possível ver que na lateralidade a gente conseguiu, né, restabelecer a guia, ela não tinha as pontinhas, e aí é possível ver que não tem toque, né, lá no fundo dos dentes posteriores. Então, em tese, tudo certo. A protrusiva também não tem o toque, né? E aí, a partir desse enceramento, foi feito também a barreira palatina, né? Para auxiliar lá na hora do tratamento restaurador. Fizemos a seleção da resina, né? Da cor da resina. Isolamento modificado. Colocamos a barreira em posição para ver como que estava. E começamos, então, o processo de adesão, né? Aplicação do ácido fosfórico a 37%, lavagem e secagem, aplicação do sistema adesivo, fotoativação
Depois, a gente começou os acréscimos, né? Com a camada palatina, é uma resina nanohíbrida, tá? Uma camada palatina de uma resina translúcida, da IPS Impress. Depois, o preenchimento proximal, uma resina de esmalte na cor EB1. Depois, damos continuidade com a camada intermediária, e uma resina de dentina, DB1. E uma camada final com a resina de esmalte, novamente, EB1, tá? E aí, a gente fez essa sequenciazinha de canino a canino, do 13 ao 23. Aqui a gente tem, então, o antes e o depois da paciente, né? Como ela chegou para a gente na esquerda e como ela saiu na direita. Uma foto mais aproximada do sorriso. E aqui a foto do rosto. Bem mais contente, né? Com o resultado. Aqui a gente colocou, né, lado a lado o registro de como ela chegou. Depois, o registro de pós da gengivoplastia, que já deu uma diferença no sorriso, né? Só de tirar ali aquele sorriso, aquele tecido gengival, que tinha uma exposição maior. E a foto final após o tratamento restaurador. Essas foram as referências, então, que eu utilizei, tá? Para montar essa aula. Como eu falei anteriormente, para falar dos aspectos do sorriso, eu utilizei o artigo do meu professor, André Machado, e mais alguns outros para trazer o embasamento científico, né? Para a gente poder discutir esse tema, tá? Finalizo a aula com a frase, né? Eu particularmente gosto muito de sorrir, e não só eu sorrir, né? Eu gosto de proporcionar às outras pessoas que convivem comigo que elas também possam sorrir, né? Durante o dia delas, durante a vida como um todo. Então, eu também acho que o sorriso que você oferece, a você voltará outra vez. E, para mim, isso é maravilhoso, né? Então, eu queria agradecer novamente ao Instituto, né, que me convidou para dar essa aula. Eu espero ter contribuído de alguma forma com todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida que queira esclarecer agora depois, né, agora na finalização da aula, pode perguntar ou pode sugerir alguma coisa. Tudo sempre muito bem-vindo, tá? Meu e-mail, se alguém precisar de alguma coisa depois, se quiser alguma referência, algum artigo. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu parar aqui a apresentação. Marcos, está por aí? Tô aqui, muito obrigado, doutora Gabriela, foi excelente. Ai, só um instantinho que eu não estou te ouvindo. Pode falar. Muito obrigado, doutora Gabriela, foi excelente. E vai estar no YouTube. A gente pode colocar no É? YouTube e disponibilizar para o pessoal, quem quiser assistir de novo. Pronto, tá ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Eu tentei ser o mais breve possível, pessoal, para não ficar uma coisa cansativa, tá? Eu acho que eu consegui passar o que eu realmente
queria para vocês, tá bem? Qualquer dúvida, só entrar em contato por e-mail. Oi? Entrar em contato por e-mail ou pelo Instagram também, tá? Vocês podem me achar lá. O Instagram é Gabi_21. Vou colocar aqui no chat. Então é isso. Sem dúvidas. Oh, Kelvison. Mas ficou gravada, viu? Você pode assistir de novo. Não tem problema, não. O Marcos vai colocar no YouTube. Coloca que dia, Marcos? Hoje mesmo? Acredito que até sábado eu consigo fazer o upload. Não te ouvi. Fala para mim de novo. Acredito que até sábado vai estar no YouTube. Consigo fazer Pronto. o upload amanhã. Na página do Instituto? Ou... Na página do Instituto tem o link na bio. Tá bom, O link então. do YouTube. Pronto. Então tá ótimo. Tá bom, pessoal. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Tá certo? Qualquer coisa, é só me procurar ou procurar o Marcos. E aí a gente conversa melhor depois. Tá bom? Boa noite para vocês. Bom final de semana aí que vem entrando. Tá certo? Beijão.